Boa noite, boa noite. É uma alegria muito grande. Estamos juntos aqui, Mirinha, Verônica, Joe, e hoje nós temos um convidado especial. Conseguimos ressuscitar Dom Fernando Emílio Ferraz Santos de Aragão e Bragança. Sejam todos muito bem-vindos. Saudamos os internautas que estão aí participando com a gente, o nosso Chaves lá com a Jussara nos bastidores, toda a equipe da multimídia da FEAC, e vamos trabalhar, porque o capítulo de hoje, ó, ainda bem que eu estou de peruca, sabe? Que senão é de arrancar os cabelos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mirinha, então, você faz a abertura, a Verônica depois faz as suas palavras iniciais e abertura, a Verônica faz a prece, passamos a palavra para o Fernando e eu entro com os avisos gerais e devolvo a palavra para a Verônica. É com você, Mirinha. Muito bem, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, como diz a Alice, né? Estou com saudade da É. Alice. Então, nossa mensagem 173 do Minutos de Sabedoria, que o pastorino diz o seguinte: se você enveredou na senda da política, saiba que não foi por acaso. Deus colocou em suas mãos o destino de sua pátria. Desperte sua consciência íntima para assumir essa tremenda responsabilidade. Muito lhe foi dado e, por isso, muito lhe será pedido. Não deixe que a vaidade, os interesses pessoais, o desviem da missão que o trouxe ao mundo. Conduza a pátria à felicidade e à paz. Amigo e mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome para mais um momento de reflexão e aprendizado, rogando que a espiritualidade amiga continue a amparar a cada lar aqui representado, distribuindo vibrações benéficas e malsâmicas, para que possamos sentir nessas vibrações positivas todo o ânimo necessário para que possamos continuar com muita fé e muita confiança a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a Manuel Filomeno de Miranda por todas as informações que nos tem trazido e que possamos, ao assimilá-las, que coloquemos em prática no nosso pensamento e no nosso comportamento, buscando a cada dia nos aprimorarmos mais na condução das nossas vidas. Rogando a Maria Santíssima que nos envolva no seu manto de amor e de luz, e que possa cobrir todo este planeta, tão carente de afeto, tão carente de amor. E que nós, dentro da nossa pequenez, possamos dar a nossa contribuição para o auxílio nesse momento de transição. Primeiro, regenerando a nós mesmos, para que, como consequência, possamos vir a habitar um planeta de regeneração. Agradecemos mais uma vez e rogamos a espiritualidade amiga que nos envolva nesses instantes, nos inspirando e nos amparando. Que assim seja. Que assim seja. Suas palavras, Verônica. Boa noite a todos os internautas, que possamos aproveitar esses instantes e usufruir aí da presença do nosso amigo Fernando Emílio conosco hoje. Dom Fernando, seja bem-vindo. Suas palavras iniciais. Que só vai falar o assim seja na prece de encerramento, porque é a participação dele. O amor é lindo. Saudações a todos. Saudações a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui de volta. E vamos ver o que a gente pode colaborar dentro dos nossos parcos conhecimentos. Vamos lá. Muito bem. Nós estamos lembrando que o Congresso Espírita termina neste sábado. Segunda-feira eu faço a palestra de encerramento. Ele termina oficialmente, mas quem vai fechar sou eu na segunda-feira, no dia aí 3 de junho, primeira segunda-feira do mês de junho, e primeira segunda-feira. E na terça-feira, dia 4, nós já temos reunião de entes queridos. A participação no Congresso foi muito boa e o Congresso ficará disponível oportunamente para aqueles que queiram assistir, repetir novamente as perguntas e tudo mais. Anota na sua agenda duas datas, 15 de junho
nós temos um seminário na FEAC, das 15 às 18 horas, das 3 da tarde até às 6 da tarde, com o nosso Alexander Moreira Almeida e o Klaus Chaves Alberto. O tema é trazer o Espiritismo de volta à casa espírita. E no dia 6 de julho, com o doutor Paulo César Fructuoso, o seminário com ele das 2 até às 6. O tema é a face oculta da medicina. E ele vai também proferir a palestra da noite com a participação dele às 19 horas, e na palestra vai ser a medicina do futuro. Muito bem, começamos então. A Verônica tem um outro compromisso daqui a pouco, ela vai fazer o início então do nosso trabalho. Verônica, a palavra com você. Então, nós vamos aqui ver as primeiras páginas desse capítulo, porque no início desse capítulo, ele faz uma abordagem no que aconteceu no capítulo anterior. E nós vimos no capítulo 12 a comovedora ajuda a dois espíritos numa situação lastimosa de sofrimento. E mesmo presenciando todo esse auxílio que foi praticado por aqueles dois espíritos, o Filomeno ainda trazia consigo um número considerável de dúvidas. Agora, se ele que já está acostumado no mundo espiritual, acompanhando esses trabalhos, teve dúvidas, imagina a Nós gente outros. tomando notícia disso tudo, né? Então, muito natural que nós também tenhamos muitas dúvidas. A primeira delas é: desde quando havia se pensado em trazer a esposa e os filhos do Jean-Jacques à sua presença? Lembrando que E o o Jean-Jacques é o Laércio, para quem está antenado aí. E aí o Petitinga vai dizer uma frase que já é bem conhecida nossa: o acaso não existe. Então, trazer a família daquele espírito ali naquele momento era algo planejado, com antecipação. Então, desse modo, o doutor Arquimedes ele recorreu à família para quê? Para despertar naquele espírito nobres sentimentos e ajudá-lo no processo de mudança íntima. Ele precisava de ter vamos dizer assim, uma sacudidela diante da situação que ele estava. Só um momentinho aqui. Fiz coisa aqui que não devia. Pronto. A segunda dúvida dele: qual a necessidade do diálogo inicial entre o Jean-Jacques e o seu benfeitor, já que a presença da família se apresentava ali como uma solução? A família já estava ali, precisava então de ter toda aquela preparação, toda aquela conversa do benfeitor antes da família se apresentar? E ele explica que isso era para diluir um pouco as fixações mentais, estimulando um princípio de mudança, porque o seu estado mental até então não permitia outras reflexões que não fossem que os desejos de vingança. É como se aquele espírito estivesse com uma blindagem muito grande em volta dele. Então, aquelas palavras começaram a tentar quebrar um pouco essa blindagem, e quando ele já estava suscetível a receber maiores informações, então a família é trazida à presença dele. E a terceira dúvida: se desde aqueles fatos ocorridos lá atrás, séculos passados, até aquele momento, a família dele já não havia reencarnado? Desde aquele momento que aconteceu todo aquele sofrimento com ele, até aquele momento presente do reencontro, eles não reencarnaram? Sim, todos haviam reencarnado. O próprio Jean-Jacques, com reencarnações tormentosas, e os familiares com experiências mais enobrecedoras. E como é então que, se eles passaram por diversas reencarnações, como é que eles se apresentaram com as características da família que o Jean-Jacques os reconheceu? Porque o perispírito, ele é moldável. E eles, então, eles recorreram às aparências que tinham naquela época, porque se mostrassem com outra aparência, não seriam reconhecidos por ele.
E para confirmar esta situação, lá no Livro dos Espíritos, na questão 95, Kardec pergunta se o invólucro semimaterial do espírito, que é o perispírito, se ele tem formas determinadas e se ele pode ser perceptível. E a resposta dos amigos espirituais é que tem a forma que o espírito queira. Então, assim nós vamos compreender que aquela família conseguiu, por ter condições para isso, por serem ajudadas, de se apresentar daquela forma e surtir naquele espírito o efeito que surtiu a presença deles ali. Mirinha. Não, peraí. O Ah, Fernando Emílio, para quem não frequenta a FEAC ou para quem não sabe, ele está ministrando já pela N vezes. Ele fez uma apostila com quantas páginas, Fernando? Quase 300. Quase 300 páginas. É um livro. Um estudo, ele está coordenando um estudo para mais de 100 pessoas sobre a mediunidade. Parte desse público, se tiver interesse, poderá oportunamente vir para a reunião mediúnica em caráter experimental. Mas todos estão tendo um conhecimento muito grande sobre esses fatores da reunião mediúnica. Fernando, olha só, o personagem do capítulo anterior, na encarnação atual, Laércio, na época da Revolução, Jean-Jacques. De lá para cá, tiveram reencarnações, ele, a esposa e o filho. Ele se vinculou a compromissos inconvenientes. Agora, isso que ele disse aí, essa plasticidade do perispírito, Fernando. Explica isso para a gente um pouco. Como é que é isso, já que você é o bamba lá dos estudos da mediunidade? Como é que isso é um filó, é um ectoplasma? Como é que é esse negócio? Nosso perispírito ele não é igual ao nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um processo, uma estrutura biológica, celular, e que não modifica a sua forma a não ser com a idade, com Envelhecimento. a parte cronológica do desenvolvimento do corpo humano. O perispírito é diferente, já é mais plástico, como você falou. Ele tem aproximadamente 18 propriedades bem definidas, né? E uma Nossa, delas é a plasticidade, bastante. a tangibilidade, ele pode se materializar. Mas na plasticidade, ele pode adquirir a forma, pode adquirir a formação que ele achar melhor. Tem espíritos que gostam de manter a sua forma de encarnações anteriores, não necessariamente da última. E também os espíritos que querem ser identificados, eles podem voltar à forma que tinham quando eram reconhecidos. Então, o próprio Bezerra de Menezes, por exemplo, quando ele quer ser identificado por nós, ele vem com aquela barba, vem com a fisionomia toda para não reconhecer. Ele não necessariamente precisa ficar no mundo espiritual do jeito que ele está. Ele pode estar numa aparência muito mais jovem, se for o caso, sem barba, mas assim, a gente não sabe. Mas isso é possibilidade do espírito. Mas vale uma explicação aí, porque isso tem limite também. Quanto mais independente, quanto mais responsabilidade, quanto mais livre-arbítrio tem o espírito, mais esse fenômeno acontece com mais qualidade. Agora, quanto menos conhecimento ou possibilidade tem o espírito, esse fenômeno é limitado. Ele vai até certo ponto, mas não passa dali. E também não é muito duradouro também, porque ele não consegue manter emocionalmente, mentalmente, psicamente, uma mudança por tempo muito longo, um tempo muito curto. Então, é porque é baseado nessa propriedade que você citou aí, na plasticidade. Tem outras propriedades, mas que interessa para esse fenômeno aí é essa aí. 18 propriedades Muita coisa. 18. Conhecidas. conhecidas, fora as É. ainda não conhecidas. Por isso é que o espírito pode tomar formas, vamos dizer assim, assustadoras, aparecer no sono das pessoas com formas fantasmagóricas. As zooantropias, que são as mudanças da forma do ser, né? Aí vai para qualquer tipo de animal, até de aves, né? Não importa. Meninas, É, alguma pergunta para o Fernando sobre isso? Tranquilo? Então agora é com você, Mirinha. Então, o grupo foi convidado para visitar um hospital psiquiátrico e com uma movimentação muito grande, tanto de encarnados quanto de desencarnados.
E aí eles se dirigiram para a sala do diretor. O diretor é o nome do capítulo de hoje, Dr. Emir Tibúrcio Reis. Ele reencarnou com o objetivo de contribuir com as terapias espíritas em favor de pacientes alienados mentais. Ele era muito bem assessorado por um espírito muito elevado, que é o Dr. Ximenes Vergara. E a gente tem hábito aqui, eu e a Verônica e tudo, da gente pesquisar esses nomes na internet para descobrir os caras. Só que o Dr. Ximenes é fictício. Ele não é verdadeiro, não. Porque nós não achamos ele, não, né, Verônica? Nada. Nada dele. Nenhuma referência. Aí o doutor Ximenes é o encarregado de administrar aquele hospital espiritualmente. Então, vamos pontuar. O doutor Emir é um jovem encarnado. O doutor Ximenes é um espírito médico desencarnado. E aí ele administrava aquele hospital espiritualmente, ele foi pioneiro nos estudos acerca de psicopatologias, especialmente ele estudou esquizofrenia, no período final do século XIX e metade do século XX. Ainda hoje, as suas contribuições permanecem vagas por campos da psicologia e da psiquiatria. E interessante para mim, nesse momento, que o Filomeno se surpreende com a movimentação de diversos tipos de espírito, adversários, promíscuos, que se aproveitavam das formas pensamentos daqueles pacientes para satisfazer as suas viciações mentais. Mas tinha também, com a graça do Senhor Jesus, espíritos do bem, né? Familiares, enfermeiros, médicos, devotados, mensageiros de saúde, enfim. E aí o doutor Ximenes, ele afirmou para aquele grupo que o esforço atual, muito legal isso que ele fala, consiste em chamar a atenção dos estudiosos da psiquiatria para que aprofundem o bisturi da investigação na origem em si, na psicogênese dos distúrbios mentais e comportamentais, até alcançarem a alma encarcerada no corpo físico. O Fernando Emílio está como convidado nosso aqui hoje, já que é uma criatura que está com muitos compromissos atualmente, então não pode estar conosco todas as quintas-feiras, e ele vai explicar muito detalhadamente isso. Mas eu tenho uma pergunta para ele que é o seguinte: você acredita ou conhece na literatura espírita, sabe que todo médico, ou a maioria dos médicos, são assessorados por espíritos médicos? Deveriam, pelo menos. Depende da intenção, depende do comportamento e da atitude do médico. Tem uma passagem muito interessante no livro Nas Fronteiras da Loucura, em que se passa na época do Carnaval do Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram disso, e o Dr. Bezerra de Menezes, junto com o Filomeno, uma equipe enorme, montaram uma tenda ali, acho que no Campo de Santana, se eu não me engano, uma tenda Isso. no hospital de campanha ali, Em né? frente ao antigo Ministério da Guerra Central do Brasil, do outro lado da avenida. E nos fundos é o Corpo de Bombeiro. Aquela região ali. Os fundos é a rua da Associação de Homeopatia. É o Instituto Hahnemanniano, é isso mesmo. Lembra disso? Lembro. E, então, uma das passagens desse livro, o doutor Bezerra de Menezes levou o Manuel Filomeno e algumas outras pessoas, como conhecimento, como lição, né, levou ao consultório de um médico. Ele estava atendendo vários enfermos. E a primeira coisa que o Filomeno notou é que ele estava cercado por vários médicos espirituais. Tinham vários médicos ajudando o trabalho dele. E o doutor Bezerra, eu vou falar com as palavras minhas, tá? O doutor Bezerra explicou para o Filomeno que aquele médico era um ateu, materialista, né? Ele falou, se ele é materialista, por que tanta ajuda assim?
Porque não é a fé, ou é a crença da pessoa que leva ou puxa a ajuda. O que leva é o seu sacerdócio, é Padrão moral. o seu padrão moral, a sua índole. Como ele, apesar de ser materialista, ele dá muito valor ao que as pessoas que ele atende com muito sacerdócio e respeito, ele recebeu do mundo espiritual uma ajuda, está recebendo ajuda e um respeito muito grande de médicos espirituais que estão acompanhando ele. Então é isso, Billy. Tudo depende da intenção. Se um médico quiser fazer coisas que são equivocadas, quiser se aproveitar do seu conhecimento, ele vai ter companhia também, claro. Só que Vai. do mesmo nível, né? Da mesma índole, com certeza, né? Sozinho não vai estar, não. So- Bom, Sozinho ninguém nunca está. Vai Não está. nas cartas de Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, primeiro parágrafo. Onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam. Ninguém está sozinho em momento nenhum. Em momento Exatamente. nenhum. Eu vou aproveitar, então, essa frase aí. Tem uma passagem do livro do Lancelin, Iniciação Espiritual, em que João o Nunes Maia. Miramês, o Miramês levou a equipe dele para, se não me engano, foi para Groenlândia, no Polo Norte, perto do Polo Norte ali, e falou assim, mas o que nós estamos fazendo aqui? Quero que vocês observem. O que nós estamos vendo? Tinha um cientista trabalhando lá, ele ia ficar 6 meses isolado, sozinho. E ele estava saindo para ver os aparelhos que tinham colocado, e lá tem muita nevasca, muita tempestade de neve, uma coisa assim. Aí o Miramês falou assim: observem melhor o que está acontecendo. Aí observaram que do lado do cientista encarnado tinha um esquimó desencarnado, acompanhando aonde ele ia. Bom, o que aquele esquimó está fazendo? E aí o Miramês explicou: Deus nunca deixa ninguém só. Ele está impedindo que esse cientista caia numa vala, sofra um acidente, alguma coisa, vai intuindo aonde que ele deve ir e onde que não deve ir. Ele está ali para ajudá-lo esse tempo todo. Então tá aí, ninguém está só. Você repete o nome do livro, Fernando, por favor? Iniciação espírita. Não, é iniciação, viagem astral. Tá, obrigada. É psicografado pelo João Nunes Maia, da João editora Nunes Maia. de Belo Horizonte. Como é que a editora dele é? Fonte Viva? É, Acho que é isso. Eu e Muito. Kátia conhecemos o João Nunes Maia pessoalmente. E o Pedro Paulo, mas a mãe é, dele também, trabalharam muitos anos lá em Belo Horizonte, na instituição, lá com os companheiros da. é Maria Nunes que chama a Hein? instituição lá, né? Sociedade Maria Maria Nunes. Nunes. Centro Espírita Maria Nunes, que é o nome da mãe do João Nunes Maia. João Maio. Muito bem. Então, nós estamos vendo aí que ninguém está sozinho, que toda profissão, um pedreiro é orientado por alguém da área dele para as tarefas que lhe são próprias. E pode ser orientado por alguém de uma outra área totalmente diferente para outras tarefas. O cientista que o Fernando está falando aí do Lancelin, orientado por um esquimó, por quê? Porque ele precisava, não tinha conhecimento. Para nós, eu não sei se você sabe, Mirinha, se você sabe, Verônica, mas quando a gente fala em neve, para nós neve é neve, não é isso? Para um esquimó, tem 42 tipos de neve diferente. Tem a neve que, se você pisar, afunda. Tem a neve que, se você pisar, ela é dura. Tem a neve que corta. É igual areia. Para nós quatro aqui, areia é Sim. areia. O homem do deserto, o beduíno, ele olha para a duna e ele sabe onde passar na duna com a caravana. Tem duna que ele não passa nela, ele contorna. Só de olhar, ele sabe. Igual tem areia movediça aqui fora, lá no deserto também tem. Quer dizer, é um especialista da área. Se alguém quiser, está disponível no YouTube um filme muito interessante chamado Derzu Uzala. Derzu, Derzu, Uzala, Uzala, Derzu Uzala. É um engenheiro que vai fazer a topografia
daquela ferrovia que sai de Moscou e vai até o Estreito de Bering. Ering ou Bering, Fernando? Acho que é Bering. Bering, isso. E ele vai, em determinado ponto, ele encontra um guia mongol. Um guia, não, um caçador mongol. É muito interessante. Eu vou parar por aí para não fazer spoiler. Muito bom. Vamos continuar então. Verônica, seu horário está tranquilo? Tá, ainda tá. Tá. Nesse parágrafo, nós vamos ver então que vai ter aí um momento de. Vai surgir uma enfermeira. Né? Até esse ponto, diz o Filomeno, estávamos um tanto perplexos. Uma enfermeira entra na sala e convida o doutor Emir para atender um paciente. Ela faz parte da equipe encarnada. Encarnada. O grupo é convidado pelo Dr. Ximenes, o médico desencarnado, a acompanhar o médico encarnado, que entra num quarto onde um jovem está vestido com camisa de força e totalmente transtornado. Ao identificar o médico, o jovem começa a rir e a zombar dos seus recursos, que não lhe conseguem modificar o quadro. Para quem está acostumado com mediunidade, já sabe o que está acontecendo. Já sabe o que está acontecendo. E o médico tem uma atitude surpreendente para quem não lida no movimento espírita, pois começa a conversar com o paciente, com o irmão espiritual, que se utiliza do paciente, né, para criar um estado de aflição. O perturbador espiritual é colhido de surpresa, e o que se segue é um diálogo interessante entre ambos. Então, olha só. Em muitos centros espíritas se preocupam muito com o fenômeno do animismo. Na FEAC, Mateus Fraga, Dona Anita e Irmã Clarissa dizem o seguinte: o médium está dando as primeiras passividades. É como você comprar uma bilha de barro, uma talha de barro, e colocar água. As primeiras águas que você coloca têm 99% gosto de barro. Mas conforme você vai trocando a água, trocando a água, trocando a água, depois de alguns dias ou algumas semanas, a bilha está curtida, a talha está curtida, a moringa. E aí você pode tranquilamente colocar água, que ela vai ficar in natura. Da mesma forma, é muito comum no princípio do desenvolvimento e educação da mediunidade, as primeiras comunicações virem carregadas com mais fenômeno do campo psíquico, energético, magnético, reencarnatório do médium do que de fatores espirituais. Embora há médiuns que desde o princípio já dão passividade de maneira mais tranquila. Então, o médico, Mateus Fraga diz o seguinte: conversa com quem está falando. Não importa se é uma personalidade do encarnado se manifestando, ou se é um fenômeno anímico, ou se é um espírito que está falando. Deixa fluir. E com o tempo, esse processo de educação da mediunidade, a gente fala que não é mais desenvolvimento, é educação. Seu filho, seu neto, vai começar a comer, quer tomar a colher da mão do pai, do avô, e vai comer. Ele põe a colher aqui, põe na testa. Ele não tem coordenação motora. Se você impedir tomar a colher e começar a dar na boca, daqui a pouco ele está com 10 anos, não sabe comer. Então, o que o médico está fazendo aí? Ele entrou no quarto, o rapaz começa a rir de maneira sarcástica. O médico dirige-se a ele com toda tranquilidade e trata como uma criatura. O médico consegue fazer com que o espírito reflita sua atitude e, recebendo ajuda do médico espiritual, a pergunta que foi feita: todo médico tem assessoria? Tem que ter, gente. Todo aluno de mestrado todo mestrando tem um orientador, um preceptor. Todo doutorando tem um preceptor que já passou por ali, que é doutor ou pós-doc. É isso que está acontecendo. O médico consegue fazer
com que o espírito reflita sua atitude e, recebendo auxílio espiritual do Dr. Ximenes, o adversário deixa o jovem, que entra em sono profundo. Gente, esse camarada não é espírita, não frequenta FEAC, não frequenta Casa Espírita, não frequenta Bezerra de Menezes, não. Mas ele tem uma coisa que se chama sensibilidade, bom senso. Quantas vezes vemos em reunião mediúnica falta de bom senso? Eu viajo o Brasil e o mundo, eu já vi cada coisa, como diz o outro, que até Deus duvida. Então, o doutor Ximenes esclarece que o paciente é vítima de obsessão, por decorrência de sua conduta arbitrária. Eu vou falar uma frase aqui que o Mateus falou na quinta-feira de uma reunião passada aí. Você nunca viu ninguém semeando, chorando. Na hora que a gente vai, deixa eu aproveitar a vida. Mirinha, Verônica, Fernanda, beijinho, tchau, tchau. Vou cuidar da minha vida. Estou com 20 anos, deixa eu aproveitar a minha mocidade. Aí estou com 40. Estou com 40 anos, na idade do lobo, eu vou aprontar todas. Meu negócio é prazer. Aí está com 70 anos. Deixa eu aproveitar o resto da gasolina, que daqui a pouco o caixão está me esperando. Vai ter sempre uma justificativa para agir de maneira arbitrária. Então, Mateus diz, na hora que o cara está chutando o pau, já estou falando com as minhas palavras, chutando o pau da barraca, pisando na jaca, aprontando, semeando, está rindo até aqui. Sem nenhuma crítica da nossa parte, apenas comentando um fato. Fato é isso aqui, ó. Você acredita na lei da gravidade? Não. Ela existe independente da sua vontade. Aconteceu em Juiz de Fora, no final de semana, neste mês de maio, a festa da cerveja aqui em Juiz de Fora. Gente, pessoas que foram, comentaram comigo que viram quadros dantescos. Em plena comunidade de Juiz de Fora e com pessoas de cidades vizinhas. Ninguém serial killer, ninguém com condutas psicológicas desequilibradas, destrambelhadas, chegaram como pessoas normais e foram bebendo. E aí, sob o influxo da bebida, da música e de tudo mais, as coisas começam a acontecer. Então, o que esse jovem fez? Vítima por decorrência de sua conduta arbitrária. Agora, na hora da colheita, a maioria chora, diz Mateus. Ele que nasceu com esquizofrenia, de que necessitava para reparar os males praticados em outras reencarnações. Capítulo 5º, eu cito com muita frequência, item 3, 4 e 5, causas atuais, 6 a 10, causas anteriores. Então, ele está a esquizofrenia dele vem com uma depuração de atitudes dele em outras reencarnações, males praticados. Estavam todos perplexos, mas vieram chamar o doutor Emir para uma conferência com os demais médicos, o que era um fenômeno que ocorria semanalmente naquele hospital. Um trabalho de equipe, onde cada um vai tirar suas dúvidas, um pinga-fogo, vamos dizer assim, uma troca de informações muito comum, né, Fernando? No meio acadêmico, médico, é muito comum isso, essa troca. Discussão de caso. Hein? Discussão de caso. Discussão, estudo de casos, né? Muito bom. Então, nós estamos vendo aí que o trabalho espiritual não é brincadeira, não. É delicado. Fernando, a gente sabe que o atendimento psiquiátrico, desde essa época que o livro veio a público, né, para hoje, já mudou muito. Mas ele vai citar aqui a situação da camisa de força. Em algumas situações ela ainda é usada hoje ou já foi abolida? Ainda é usada em algumas Ainda é situações. usada? Mas é para conter o enfermo, né? Porque senão ele vai se agredir, vai se mutilar. Então, até que a medicação faça um efeito que consiga controlá-lo, a Sim, camisa de força ainda é necessária muitas vezes. É uma proteção, não é vamos dizer assim, não é um castigo, não. É uma sim. Uhum, proteção do enfermo, né? Porque senão vai ter atitudes de agressão, pode ter, até de uhum. autoagressão, pode chegar até uma mutilação também. É para evitar um mal maior, então.
É, isso aí. Agora é com você, Fernando. Muito bem. Esse capítulo é muito interessante, né? Porque o Dr. Ximenes e o nosso Emil, o Tibúrcio, eles vêm falar exatamente sobre essa questão da esquizofrenia. Mas vale falar alguma coisa antes. Uma das maiores dificuldades que nós temos é entender a nós mesmos. Agora, imagine entender ao outro. Nós estamos numa fase de evolução espiritual ainda, que nós somos muito primitivos ainda, muito primários, seres primários, né? Nós estamos nas fraldas da racionalidade, da inteligência, nós estamos aprimorando cada vez mais, mas ainda estamos muito primários. Quer dizer, a nossa ciência, a nossa tecnologia avançou muito, mas ainda é muito rudimentar em relação ao que vai para ir para frente, né? Mas o que importa nessa situação não é nem tanto esse desenvolvimento da tecnologia. O que é importante para nós é o desenvolvimento da nossa racionalidade, da nossa mente, do nosso psiquismo, principalmente. Só que a quantidade de variações em que as pessoas se apresentam com distúrbios emocionais e psicológicos, a variação é tão grande que fica muito difícil para a ciência chamada medicina rotular essas pessoas. Então, o que se consegue fazer é tentar juntar um padrão de comportamentos e aquele padrão tem o nome de uma enfermidade. Mas isso não quer dizer que seja estanque, fechado, porque sempre tem um grupo que sai daquele padrão, mesmo fazendo parte daquela enfermidade. Para ver que cada um é cada um. Cada espírito tem uma bagagem diferente, encarnado ou desencarnado, não importa. Cada um de nós tem uma bagagem, tem uma história. Eu costumo dizer que não existe um espírito nesse universo que tem uma história igual a outra. Cada um tem uma história que é dele, que é individual. Cada um tem um processo de evolução próprio. Cada um evolui de uma maneira sui generis. Pode ser em grupo, pode ser isoladamente, não importa, mas cada um tem um jeito específico de entender, de evoluir, seu tempo certo para entender as coisas. Então, quando a pessoa apresenta um distúrbio que destoa do comum, do lugar comum, que é a sociedade em geral, quando a pessoa tem um comportamento que destoa, ela passa a ser visível, ela passa a ser notada, porque não é normal comportar-se daquele jeito. Mesmo que o comportamento seja um dos processos da doença, se chama de esquizofrenia, que seja um isolamento. A pessoa se isola da sociedade. O fato de se isolar já é um comportamento anômalo, já é um comportamento diferente. Tem pessoa que não gosta de estar em grupo? Tem, mas vive, trabalha, tem parentes, visita, tá? Você prefere ficar sozinho? Tudo bem, tá certo. Mas tem gente que prefere não ter ninguém, que tenha ojeriza ter pessoas perto e não se cuida, não se trata. E né, até a sua própria higiene ela é descuidada. E não precisa ser um caso de depressão, pode ser um caso que a pessoa está fugindo de uma situação dela mesma. Então, nós, já em vários textos psiquiátricos e psicológicos, considera-se que o indivíduo esquizofrênico é um indivíduo que perdeu o endereço dele mesmo. Ele não se encontra, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que vai fazer e não sabe ter domínio sobre seus pensamentos e vontade. Então, ele tem alucinações, ele tem delírios, são coisas diferentes, né? Ele tem alucinações auditivas, que são mais comuns, né? Alucinações visuais, né? Então, esse nome foi dado por alguns estudiosos, principalmente esses dois que já foram citados antes, que é o Boiler é um deles, que ele deu o nome de esquizofrenia porque juntou as palavras. Freno significa mente, pensamento, né? E esquizo significa divisão, cisão. Até o Emílio ali falou, né? A respeito ele fala sobre fragmentação do pensamento, ou fragmentação do campo mental, alguma coisa assim. Não deixa de ser, só que esse nome ainda não é o mais correto. Ele não é o ideal ainda, mas dentro que se pode, ficou consagrado, ficou, né? E esse ficou esse nome mesmo. Então, o que acontece?
O doutor Ximenes convidou, pelo menos, e os outros espíritos estavam acompanhando ali, já que estavam ali naquela noite, vão acompanhar o estudo que vai ser feito essa noite. Vai ser uma reunião que será feita com os outros médicos da clínica. E ele vai explicar a respeito de casos clínicos, é uma discussão de casos, ele vai falar sobre o tema da esquizofrenia. Ainda falou o seguinte, que nem todos ali que estavam eram espíritas, o que não impediria, né, do médico que estava com a, com a conferência para fazer, de seguir essa orientação. Então, ele vai fazer uma explanação sobre, sobre a esquizofrenia, historicamente falando também, né? Então, ele fala, né? Tem uma frase interessante que ele fala: hoje será examinada a esquizofrenia sob as vertentes acadêmicas e espírita pelo nosso pupilo. O doutor Ximenes está falando, né? Então, o doutor Emir, ele vai começar, está se preparando, já está todo mundo já com o seu lugar lá. Ele vai apresentar um caso clínico que ele tinha acabado de atender. Ele até pediu auxiliar para pegar a pasta lá para explicar. Mas ele começou a reunião explicando, né, sobre a história da, da esquizofrenia, desse processo, porque existem N patologias mentais, emocionais, né? E repito, a medicina tem que colocar um rótulo para poder ficar mais fácil tratar uma patologia. Porque se fosse tratar sem um procedimento, sem um protocolo inicial, as pessoas, os profissionais iam se perder um pouco. Então, ele vem falar a respeito do Dr. Eugene Breuer, né, que é o psiquiatra suíço, que veio trazer o conceito da esquizofrenia. Ele chamou de uma fragmentação das funções mentais, que é o que significa esquizofrenia, né? E depois o alemão, um psiquiatra alemão, Emil Kraepelin, né, que denominou como demência precoce. Todos os dois termos não estão exatos, não. Ainda não estão corretos, não. Ainda vão achar alguma coisa melhor. Mas acho duvido, porque já está consagrado o termo, né? É, o doutor Emília vai falar sobre o caso da história também, e ele cita também que existe uma impossibilidade de se definir as causas particulares. Depois eu vou explicar o porquê, mas não entender isso aí. Não tem como se definir, porque até hoje não se descobriu a causa de uma esquizofrenia do ponto de vista médico. Por quê? Porque eles vão pesquisar a parte histoquímica ou histológica, né, que é a parte do tecido nervoso, do cérebro, né, qual é o formato da. A neurociência tem um trabalho interessante. Os neurocientistas conseguiram identificar em vários esquizofrênicos que desencarnaram, aí fizeram necrópsia, né? E descobriram que o número de neurônios em uma área própria do cérebro, no esquizofrênico, ele é mais condensado, ele é apertado mais do que o das pessoas consideradas normais, que é um pouco mais abrangente. Foi a única coisa diferente que encontraram. Eles mesmo falam que isso não quer dizer muita coisa, mas é uma diferença, quem sabe, né? Um dia vão saber por quê. Então, existe uma impossibilidade de se definir as causas particulares. Vocês podem interromper se eu estiver falando muito aí, tá? Então, ele chamou que esses fatores foram divididos em biológicos, psicológicos e sociais, né? Alterações estruturais, gravidez, parto, tudo é possibilidade de fazer com que aquele ser estivesse doente do seu psiquismo. Até mesmo como se fossem fatores virais. Até a minha infecção viral poderia levar a uma alteração do cérebro, sistema nervoso, levando a um comportamento esquizofrênico, né? Traumas encefálicos também, poderia tudo ser causas desse processo. Mas nada confirmado, nada assim, tudo é suposição, tudo é teoria, né? Sabe-se que, a gente chama isso de epidemiologia, né? Na epidemiologia da esquizofrenia, sabe-se que quando existe um parente na família com esse processo, é mais fácil ter outros também que poderão ter o mesmo processo. Se for levar em conta desde medicinas, vão levar esse caso, o caso da hereditariedade. Sim. Mas não é assim confirmado. Mas a gente sabe que espíritos reencarnam juntos com o mesmo processo porque estavam participando da mesma situação em vidas anteriores, em reencarnações anteriores. Então, o que acontece? Estão perto justamente com o mesmo problema,
justamente porque estavam participando da mesma circunstância. Então, vão passar pela mesma situação, né? Assim como é muito comum na mesma família ter muita gente com câncer, muita gente com hipertensão, muita gente com diabetes, é comum acontecer numa mesma família ter processos psicológicos, emocionais sérios em vários componentes da família. É o grupo que está ali unido, né? Que participa do mesmo processo emocional psicológico. Então, ele fala que, em consequência disso, pela sua complexidade, são conhecidas várias formas de esquizofrenia. E até é uma luta hoje tentar juntar formas, né, para encaixar o quadro aí. É quase que meio artificial demais, né? Então, seguiu-se uma definição que teria 3 tipos de esquizofrenia. Tem mais, mas as principais, né, classificações principais são a paranoide, a bifrênica e a catatônica. A catatônica é mais rara, né? A mais comum é a bifrênica. Isso não se ignorando, né, as outras manifestações atípicas, né, que já tem também. Uma frase interessante dele que ele fala assim: não se pode padronizar o conceito de esquizofrenia. Então, quer dizer, não se tem até hoje uma definição. Por exemplo, se você for pegar um compêndio médico e escrever lá, estudar lá, amigdalite aguda em criança, que é mais comum em criança, lógico. Amigdalite aguda em criança. Então, tem um quadro definido. Ali tem a descrição, causas, as possibilidades, quais são os sintomas, qual é o tratamento, qual é o prognóstico, está tudo ali certinho, porque é um quadro típico, é um quadro assim que a amigdalite é igual em toda criança. Pode ser bactéria diferente, pode ser vírus, pode ser o que for diferente, mas a manifestação é igual em quase todas as crianças. Não, processo emocional e psicológico não tem esse processo, não tem O protocolo é essa coisa, indefinido. não tem esse quadro definido, fechado, né? Aliás, para vocês terem ideia, hoje, com essa epidemia de Covid, epidemia de dengue, de chikungunya e zika, tem outro agora, que é o Orochup, esqueci o outro nome, está chegando aí, é, esses 4 vírus, eles acabam com o ser humano no sentido, eles deprimem imunologicamente, e está sendo o terror dos consultórios médicos, dos atendimentos de pronto-socorro. Por quê? Porque acabou que eles se misturam e dão um quadro clínico, você não sabe se é Covid, não sabe se é dengue, se é chikungunya. Os quadros estão muito misturados. Tem alguns quadros tipos de um, tem tipo de outro, mas assim, você não pode afirmar que não seja um e seja outro. Ainda tem outra, você faz o exame para detectar antigenicamente. Ah, eu fiz um teste para dengue e deu negativo. Não quer dizer que você não esteja com dengue, não. O teste é para saber confirmar que tem. Se o teste deu, por que é? Se o teste não deu, pode ser. Então, ainda tem mais esse processo ainda. O que o profissional médico faz? Ele vai pela clínica, ele vai pelos sintomas, ele vai pela manifestação do enfermo, do paciente. Aí ele vai com mais segurança. Bom, isso aqui pode ser isso aqui que eu vou tratar, e pronto. Porque se depender só de outros detalhes, não vai chegar lá. Agora, imagine isso em nível psiquiátrico. Como é que é mais complexo, né? Você definir o que a pessoa tem. Não é fácil. Às vezes o psiquiatra acompanha um paciente, às vezes anos, depois de muito tempo que ele vai descobrir que tem um processo lá que ele não tinha percebido antes, que não era comum acontecer, né? Então, por isso que o doutor Emir fala, e com muita propriedade, que hoje a esquizofrenia é considerada mais modernamente como uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. O que a pessoa sente, o que a pessoa apresenta de alterações. É uma síndrome. Tanto é que você não fala que a esquizofrenia é uma doença. A esquizofrenia é um transtorno, é um distúrbio. Vamos dizer assim, um aparelho eletrônico que começou a funcionar mal, perdeu ali o seu software, está bagunçado, começou a funcionar mal. Isso seria um transtorno, um distúrbio, não uma doença, vamos dizer assim, né? E também fala ele fala do ambiente familiar e tudo, né? E que os impositivos da vida que geram desestruturação da personalidade, também desestabilidade da informação e da comunicação, né? E as raízes psicológicas enquanto na pessoa surgem quase sempre como efeito de conflitos na convivência e na conduta. O indivíduo, repito, ele perdeu o endereço dele mesmo, então não consegue se encontrar.
Então, quando o indivíduo perde o domínio de si mesmo, ele se perde. Então, a esquizofrenia é tipicamente um transtorno em que a pessoa não consegue ter domínio dela mesma. Ela passa a ter nem a reconhecer a si mesma muitas vezes. Felizmente, existem os psicofármacos que ajudam muito, que Perguntar. controlam, não vão curar, mas também não Uhum. vão deixar piorar aquele paciente. Ele vai ter uma condição de vida razoável, em alguns até boa, né? Ele fala que no início, né, começa de uma maneira sutil, né? E é muito comum que a esquizofrenia comece na saída da adolescência, né? Quando o indivíduo está na adolescência, seja menino ou menina, ali começam os processos de alteração do psiquismo que vão ficando cada vez mais profundos, são assim são sutis no início, mas saindo da adolescência, na vida adulta, jovem, começa a manifestar. Aí a gente lembra, né, que a pineal é ativada na puberdade. Será que tem alguma coincidência aí, né? Em que o indivíduo, Por acaso. em que o espírito começa a realmente assumir a reencarnação a partir do momento que a pineal começa a trazer as possibilidades das reminiscências reencarnatórias, né? Será acaso, né? Vamos ver. Então, sendo de maneira sutil, é isso por causa dessa situação que nós falamos. Então, ele vai falar Fernando, da sintomatologia. a pessoa que tem esquizofrenia, ela não se reconhece como esquizofrênico. Ou ela sabe que tem isso, que precisa de controlar, Depende do grau. depende Isso do que eu grau. falei, é um transtorno. Tem os graus leves e tem aqueles que, às vezes, a pessoa não consegue nem ficar em sociedade, não consegue nem viver Poxa em vida. sociedade. Ou, no mínimo, tem que estar muito medicado mesmo para não entrar numa situação pior. Mas a Mas tem medicação consegue, paciente, a medicação consegue consegue, controlar? Ah, consegue. Na maioria das vezes, consegue, sim. Tá? Quando não consegue também, aí resta a internação internação. psiquiátrica, né? Aí resta a internação. Mas mesmo na internação, dependendo do número de medicamentos, a pessoa pode ficar até um pouco ebetada, um pouco. Mas assim, ela consegue ter uma vida assim, sem, sem um risco de alguma coisa pior, né? Sim. Então ele vem falar aqui sobre a sintomatologia, né? A sintomatologia básica, né? Perturbação do pensamento, que é a desestruturação do pensamento, né? A distúrbio de percepção da atenção, perturbações motoras, que tem casos da esquizofrenia que a pessoa perde até o modo correto de andar, começa a andar todo esquisito, às vezes não consegue nem se equilibrar. Ele perde, não só a parte emocional psíquica, até a parte motora fica afetada também. Mas aí é consequência, não é causa, não. Perturbações afetivas, lógico, né? O afeto fica insignificante, a pessoa não. É um processo psicótico, né? Então a pessoa perde até as relações afetivas, com certeza, né? O isolamento social que nós já falamos, né? Fica sem até desinteresse sexual tem, solitário, sem amigos, né? E esses são os principais sintomas, tem outros aí, mas são os principais que se encontram, né? Ele vai continuar a falar que existem muitas teorias para justificar o surgimento, né? Aí vai voltar a falar que estava lá as ideias bioquímicas, as ideias hereditárias, as ideias de traumas, as ideias de infecções, mas nada disso comprova, nada disso confirma a origem ou a procedência desse transtorno, né? Nada disso confere. Ele continua assim: entre as alucinações dos esquizofrênicos, as mais comuns são as de natureza auditiva, em forma de vozes que humilham o paciente, que o xingam, depreciam, perseguem, ameaçam. Para nós que lidamos na doutrina espírita, isso é muito sugestivo de quê? De processos obsessivos, né? Excessivo. Mas não quer dizer que 100% dos casos seja processo obsessivo, não. O indivíduo Nem pode estar tudo ouvindo as é. vozes dele do próprio, está ouvindo a própria voz, consciência dele que o está cobrando de alguma coisa. Nem tudo é absoluto, nada é absoluto, né? Eu falei agora mesmo que os esquizofrênicos podem ter delírios, alucinações, que existe uma diferença entre as duas coisas. As alucinações é que a pessoa, não importa se é só esquizofrênico, a pessoa que tem alucinação, ela está deturpando alguma coisa que é real. Está deturpando alguma coisa é,
que existe, mas na cabeça, na mente dela, ela está sendo diferente. Imagina uma criança, aí não é alucinação, não sei se você ter ideia. A criança vai deitar, aí tem uma cortina no quarto, na janela do quarto lá, e o vento começa a mexer a cortina. Ela está achando que tem um bicho, um demônio, alguma coisa, ou é que sonha alguma coisa ruim lá. Isso é um processo alucinatório, né? Ou seja, é uma coisa real que está alterada. O delírio, não, o delírio é a invenção. A pessoa cria uma coisa e aquela criação passa a ser verdade, né? Aí entra no estado de delírio, né? Por isso que tem essa diferença com a alucinação. Por isso que ele fala aqui, ó, igualmente os delírios fazem parte do seu esquema de sintomas perturbadores, como manias persecutórias, quer dizer, não existe, uma pessoa acha que está sendo perseguida, pelas quais alguém deseja matá-lo ou prejudicá-lo, né? Que é chamada esquizofrenia paranoide. A paranoia não é a esquizofrenia, é uma outra coisa, mas tem a sensação de perseguição, né? E cita outros exemplos aqui, né? Perturbação do pensamento, aquela coisa toda, né? O doutor Emi vem falar também, né, a respeito dessa consequência de delírio, não? Ele fala que são muito comuns ainda a apatia, o desinteresse, a falta de motivação para qualquer realização, abandonando-se à indiferença, inclusive em relação à higiene. É quando chega nesse grau assim, fica mais grave, quase chega naquela fase catatônica. No processo catatônico, o indivíduo às vezes nem se mexe. É uma fase catatônica. Ele tem condição de se mover, ele tem seus músculos, tem tudo, mas ele fica imóvel. Não pensa, muitas vezes. Não pensa, fica quieto, fica no mundo próprio dele, fugindo de todo mundo, fugindo de si mesmo, né? Não entendendo nada que está acontecendo. E não tem reação. Não levanta para alimentar, para tomar banho, a medicação tem que ser dada à força ali. É esse processo quase que é catatônico aí, né? Então, que ele fala, quase sempre o paciente é vítima de embotamento afetivo. O transtorno da esquizofrenia, ele tira muito do afeto da pessoa, ele diminui muito, ele quase que anula o afeto. Então, eles são carentes de afeto, apesar de perceberem espiritualmente isso, mas na vigília, é como se não necessitasse de nada, até fogem disso, não dão afeto, não querem afeto também, né? Porque as emoções não são mais experimentadas como anteriormente. Daí vem o isolamento social também, né? Aí é uma coisa que isso aqui realmente todo psiquiatra fala que é importante. Seria ideal que a esquizofrenia fosse diagnosticada no seu início, mas é um desafio isso, porque nem todo transtorno esquizofrênico ele vai ser mostrado cedo, porque ele é sutil. São sintomas sutis. Às vezes um adolescente está sentando na vida adulta, tá? De repente ele não quer sair, quer se isolar socialmente, mas às vezes se interessa em ler alguma coisa ainda, né? Ainda consegue ler alguma coisa. As pessoas podem pensar, ele está a fim de estudar, meter a cara, deixa ele, não sei o quê, e não percebe. É igual a criança, por exemplo, aí já estou falando de esquizofrenia, igual a depressão, por exemplo. Um dos sintomas sérios de depressão em criança é a criança que chora demais sem motivo. Chora demais, tem muito medo. Isso é um processo muito comum de depressão em criança pequena. Ela não sabe se defender, não sabe falar o que tem, então ela entra no estado de desequilíbrio. E o desequilíbrio normal da criança é o choro. Então tem que pesquisar numa criança que chora sem motivo, que chora do nada, se não tem um processo depressivo ali também, né? A depressão pega a criança também. Então, aí a dificuldade de iniciar o tratamento, porque uma vez que o Exatamente. diagnóstico é difícil, muitas vezes o tratamento já é mais tardio, até É se isso aí, chegar mais próximo, né, desse diagnóstico. exatamente. Tudo que puder ser feito diagnóstico com precocidade é muito mais fácil para Muito tratar, melhor. né? É muito melhor. Então, por isso que existe alguns exames, algumas situações que se pedem para tentar mostrar que já tem alguma alteração para tratar no começo. É um Uhum. diagnóstico mais precoce, né? É mais fácil. Gente, vou ter que deixar vocês agora, tá? Bom estudo aí. Até a Bom próxima. Até a compromisso. próxima. É. Então, continua aqui o doutor Emir, que realmente já tem grandes conquistas farmacológicas, né? Tem um monte de substâncias que são antipsicóticas, que é o termo que se usa, né? São psicofármacos, e os antipsicóticos atuam controlando
o nível de neurohormônios, o nível de absorção e eliminação de substâncias tóxicas do sistema nervoso, e isso consegue-se, com isso, limitar um pouco o avanço desse transtorno, né? Que é muito sério, muito grave, né? Ele continua falando sobre isso, tá? E ele continua e fala assim: se levarmos em conta, porém, que o paciente esquizofrênico é um ser imortal, aí ele começa a falar a parte espiritual, né? Que o paciente esquizofrênico é um ser imortal, que ele procede de experiências ancestrais, que traz nos tecidos sutis do espírito os fatores que o predispõem à síndrome, que se manifestará mais tarde, compreenderemos que as mudanças químicas no cérebro, os fenômenos genéticos, as alterações estruturais são efeitos, não são as causas. É o contrário, são efeitos da sua consciência de culpa, da sua necessidade moral de reparação dos crimes cometidos, que ficaram ignorados pela justiça terrestre, mas que ele conhece. Gente, pensem bem. Quando a gente comete uma atitude equivocada, sem intenção nenhuma de magoar alguém, de provocar o mal, a gente já fica com a sensação ruim de que fez mal para alguém, e às vezes não é uma coisa tão séria, tão grave, mas aquilo incomoda a gente. Agora, imagina lembrar-se de uma reminiscência inconsciente, chegando ao consciente, de coisas graves que foram feitas em reencarnações Graves, né? passadas e que não foram corrigidas, que não foram resgatadas. E, às vezes, vão acumulando, vão acumulando. Né? Eu ouvi uma vez uma senhora que eu estava tratando dela, o filho dela estava preso, porque desde a adolescência, que ele não queria estudar, não queria trabalhar, ele achava muito melhor tirar dos outros que ele queria para ele. E muitas vezes com violência, com agressão, e uma das vezes chegou ao máximo que ele chegou a matar alguém. Foi por isso que foi preso. E já estava preso, já tinha quase 10 anos preso. E tinha um comportamento meio violento lá, ele não conseguia aquela. A lei permite que tenha uma atenuação da pena, depende do comportamento, Sim. ele não tinha comportamento bom. Até que um dia a mãe foi visitá-lo, ela me contando, e falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu comecei a ver tudo que eu fiz de errado, tudo que eu vi, eu não estou aguentando a minha mente, não estou aguentando de remorso, acho que eu vou fazer uma besteira. Quer dizer, uma hora a ficha vai cair. Não tem como. Pode ser, se não for naquela reencarnação, vai ser no mundo espiritual, vai ser na próxima reencarnação, mas a ficha vai cair. Então, essa que fala aqui, a consciência de culpa, a necessidade de reparação, essa é a causa. A questão a questão de hereditariedade, a questão de trauma, de virose, né? Isso aí é consequência. Então, né, nós temos que ver o lado invertido aí, que essa realidade é essa, né? A culpa é uma É, das quatro emoções, a culpa, o medo, a raiva, né? São as emoções básicas aí que balançam o ser humano. Né? E ele vai dar aí quatro passos, né, do processo. exatamente. Então, ainda fala assim, na contingência de alguns casos irrecuperáveis, né, entendemos que são processos de impositivo expiatório para eles. O que quer dizer isso? É, mesmo aqueles que a gente, que é uma compreensão mais fácil de entender, por que alguns casos são irrecuperáveis? Porque é um processo expiatório. Ele precisa passar por aquilo para, né, devolver até o último ceitil do que está precisando passar daquela situação. Então, tem casos que não tem, o tratamento não surte efeito, ou o efeito é mínimo. Aí tem que ter muito mais cuidado, tem que ter uma internação, tem que ter, às vezes, contenção, igual perguntou da camisa de força, né? E porque o paciente ele não tem melhoras, isso, mas ele precisa passar por isso, que ele necessita expurgar aquela situação. Né? E um dia vai cair, a ficha vai cair, conforme nós falamos agora mesmo. Quando cair, é que vai ser a virada do espírito. Né? Então, ele vem falar assim, ó, como corolário, né, como comprovação, né, da tese que defendemos, o que muitos consideram como simples delírios e alucinações, muitas vezes são contatos mediúnicos com antigas vítimas, ora transformadas em algozes, que os vêm perseguir, disfarçando-se dos males, desforçando-se dos males que lhes foram infligidos anteriormente.
Então, é um processo obsessivo realmente, né? Antigamente, existiam os hospícios, os manicômios, né? A maior parte daqueles que estavam ali era processo de obsessão. Lógico, tinha aqueles que era auto-obsessão, mas a maior parte era processo obsessivo mesmo. É muito fácil de entender isso, né? Mais para frente, ele fala assim, ele faz um apanhado de tudo que ele estudou, né? Aí diz assim: definimos então a esquizofrenia primeiro como um transtorno espiritual que se manifesta no corpo físico por uma série de desequilíbrios já referidos, mas decorrente da necessidade de o espírito resgatar os delitos praticados em existências anteriores. Aí vem colocar a ordem na coisa. Aí vem colocar uma coisa mais racional de entender. Para nós que lidamos com a doutrina espírita há mais tempo, para nós é óbvio. Mas para quem não conhece o espiritismo, está começando agora, já é uma explicação bem mais racional isso. Não são os processos materiais que levam o indivíduo a ficar esquizofrênico, o transtorno de esquizofrenia. Vamos dizer assim, é a bagagem dele mesmo que faz isso. A bagagem que ele traz é que faz com que esse transtorno é um transtorno espiritual que se manifesta no físico. Então, essa situação era do espírito, não é do corpo. É óbvio que é isso, mas para ficar bem enfático mesmo essa definição, né? Ainda fala assim mais para frente. Dia chegará, não muito distante, em que a medicina espiritual substituirá os processos agressivos deste momento. Todo espírito superior, todo espírito que é reencarnado, que vem trazer mensagem nova, fala isso. A medicina vai mudar. A medicina vai mais para frente, ela vai ser mais espiritual. E é isso que vai acontecer mesmo. Não tem como fugir disso, não, né? Ele cita aqui o Pinel, né? Que ele, em 1793, houve toda a terapia terapêutica própria para os pacientes. A primeira coisa que ele fez foi tirar os pacientes da prisão, porque estavam presos, né? Primeira coisa que ele fez, libertou e começou a tratar de outra maneira, né? Aí ele cita depois vários cientistas, né? Ele chama isso de vários missionários, né? Que vieram trazer conhecimentos para nós, seres humanos, né? Aí vem o Kraepelin, né? Aí vem o Braz, o Broca, Charcot, Breuer, Freud, Jung, né? Kretschmer, Sakel, de Moreno, Erickson, todos esses aí, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, vêm trazer muitos mais subsídios para a gente entender os processos do psiquismo humano. E isso é muito importante. Hoje, a medicina, a psiquiatria tem uma força muito grande hoje, devido a todos esses estudiosos que deixaram conhecimentos para nós aqui, né? Então, vamos dizer assim, vamos fechar isso aí, né, dessa maneira. Depois ele cita mais outras coisas aqui, né? Mais para frente, né? E que o que importa realmente é que se não tiver amor, se não tiver oração, não tiver caridade, vai ficar mais complicado esse processo aí, né? Além das terapias acadêmicas que ele vem falar aqui. Era o importante que eu percebi nesse capítulo, eu fiz só um resumo, né? Do que estava sendo falado, né? E se a Mirim chegou a pergunta, se alguma coisa, eu estou aí para esclarecer. Eu tenho uma Ao micro... pergunta. A gente percebe aqui, ele fala, afirma aqui, que é um processo do espírito se manifestando no corpo físico a fim de resgate dos delitos passados, né? A família, ela tem envolvimento nesse processo, né? Normalmente Porque tem. não deve ser, eu não sei como é, mas não deve ser fácil cuidar, Não, lidar não, um é um caso desse. desafio. Mas pode ser, tem duas situações. Pode Ah, ser reajuste, eles tiveram comprometimento com aquele espírito reencarnado, estão ali para ajudá-lo, ou em comissão, às vezes para ajudá-lo, né? E não é o caso lá do Jax, né? Se de repente não está programada uma reencarnação em que a esposa e os filhos vão reencarnar e recebê-lo de novo, encaminhá-lo de novo, aí é um processo de uma missão deles de ajudá-los. Mas pode ser ligação junta, né? De débito para com o outro também. Pode ser que eles tenham facilitado que o outro ficasse daquele jeito, então ó, vamos ajudar agora, vamos ajudar a recuperar essa situação. e a pessoa que tem essa síndrome,
ela tem mais ou menos assim, não sei se dá para você explicar. A cabeça dela fica como assim, consciente, Depende voada. do grau. Se quanto mais leve, ele ainda consegue interação ainda. Mas assim, quando ela quer, é quando os outros querem. Quando ela quer, ela interage um pouco. É lógico que a coisa vai piorando, né? Quando está no começo, ainda interage, aquela coisa toda. Mas nos Quando casos mais graves, não quer nem saber de ninguém, é isolamento mesmo. E o isolamento é você interno, a fala pessoa quando não. ela quer, para mim, Mirinha, me soa um discernimento. Quando eu quero. Então, ela está fugindo dela mesma, né? Sim, é por isso que eu falei. No começo, ainda pode existir isso. A pessoa ainda tem um pouco de interação com as outras pessoas. Pode fugir, pode se falar, tem a família. Mas mais para frente, se for piorando o processo, ela perde essa capacidade, ela se isola de vez, né? Aí não é questão nem de querer mais, é questão de nem É, conseguir. Não consegue mais, Perde vai o fio do agravando. prumo. Perde o fio né? do prumo. É. Ah, muito bom, Fernando, muito bom. E assim, foi simples, porque é um negócio muito denso, né, Armando? Um assunto muito. Não, É. existem livros e livros que falam sobre esquizofrenia, doença para psiquiatras, mas assim, todos com a mesma conclusão. Não sabemos a causa, sabemos como tratar, mesmo assim estamos aprendendo. É o resumo que se tem. É como ele disse, Ainda o bem que tem, né? ortopedista, Ainda por bem que exemplo, tem. estou com dor na coluna, pede ressonância, pede tomografia, pede o raio-x, pede exame de sangue. Ele tem como pesquisar e ter elementos para comparar. É, Agora, faz um raio-x da cabeça, faz uma é, tomografia, faz um eletroencefalograma. É tudo muito vago, né? vago. É tudo Com muito certeza. vago. Tem um caso interessante que encontraram um crânio, um fóssil, um crânio, de uma civilização muito antiga, do egípcio para trás, para trás. E o crânio, ele foi trepanado, ele foi de um furo no crânio e Preparação. foi proposital, foi proposital. Logo depois, teve um grupo, uns uns 1000 anos depois, tinha um grupo, né, não sei, região da Europa lá, que eles faziam um tratamento de pessoas com problemas emocionais baseado nisso. Eles achavam que uma vez acharam um coágulo que estava calcificado numa pessoa, quebraram e abriram, tinha um coágulo, tirou o coágulo calcificado, melhorou a condição, fechou, o cara melhorou. Então, daí em frente, eles achavam que todo mundo tinha problema, tinha alguma coisa na cabeça, com a quantidade de gente que sofreu esse processo. Ainda depois que não acharam muita coisa, deixaram para No lá. Império Romano fazia trepanação no bar, na taberna. Dava bebida para o cara beber, ficava Ah, meio é, ué. longo, juntava 3 legionários para segurar e o médico fazia a trepanação. Naquele É, as seriado cirurgias Roma, ortopédicas mostra também, isso. serrar uma perna, né? É tudo na lata ali, não pensou? Nossa Senhora, É, que bom. Quando eu for no dentista, eu faço muita prece por quem desenvolveu anestesia. com certeza. Motor de alta rotação com água saindo daquele jatinho de água é uma benção. Agora já tem motor de ultrassom também, né? E nós vamos lembrar o seguinte, né? O trabalho psiquiátrico aliado à terapêutica espírita do passe, da água fluidificada, Ah, nós vamos ver isso para frente. E também lembrar que no Brasil tem mais de 20 hospitais espíritas psiquiátricos. Você sabia disso, Fernando? não sabia que Aqui em tinha Belo 20 não, Horizonte nós sabia que tinha temos o muitos. Hospital André Luiz, né? Há lá vários médicos que fazem um trabalho excelente, muito bom mesmo. Eu sei que em E Salvador tem um também, ó. tem para todo Acho que lado. No Mato Grosso do Sul tem. É muita gente trabalhando. A Associação Médico Espírita Brasileira tem estadual e tem a brasileira. Elas é, têm feito um trabalho muito bom nesse campo, aliando o trabalho da desobsessão com o trabalho da psiquiatria e tudo mais. Nós aqui em Juiz de agradecemos aí a Fora, sua participação, Fernando, e vamos usar os seus recursos, conhecimentos e possibilidades logo, logo, em breve, novamente, né, Beli? Vamos deixar isso Ah, isso aí. não.
É porque esse negócio de esquizofrenia, o Fernando é que entende. É porque é o Ó, quadro dele, né? A entendo mais realidade. ou menos. Mais ou menos, né? Aí, Fernando, é você que vê sombra, é você que ouve coisa que ninguém É, ouve, esse negócio Ah, tão é, pois é, é. É porque verdade. o portador da patologia entende mais, né? Tá bom. Ai, Tá bom. oremos. Mais alguma pergunta, Mirinha? E sabe o que que eu fiquei pensando? Eu tive um familiar que digo, ainda tenho ele, mas ele está desencarnado. Ele ficou internado em hospital psiquiátrico, sabe, algumas vezes. E o Filomeno está falando aqui, inclusive ele reforça no capítulo que vem, o doutor Ximenes fala, né? Que o hospital psiquiátrico é um expurgo de situações provacionais, expiatórias de vidas passadas. E eu fiquei pensando que ambiente espiritual que é esse, né? Assim, que tem de todo tipo de espírito, né? Espírito doente, espírito promíscuo, mas também os auxílios, os familiares. Então, deve ser um local, assim, desafiador para quem vai trabalhar, né? É desafiador em É. tudo, por tudo, né? Você citou agora mesmo a Associação Médico Espírita. Aqui em Juiz de Fora, a gente tinha a Associação Médico Espírita de Juiz de Fora. Inclusive, fui um dos fundadores, funcionava lá na Casa do Caminho. Era o tempo do Didier, acho que o Gonçalves, Kleber Gonçalves, participou um pouco lá, mas depois pararam. Aí, Kleber teve jeito. Gonçalves foi que fez a palestra da FEAC no Congresso Espírita do dia 19. Ele que fez o estudo sobre Maria de Nazaré. No dia 19, não, do dia 29. Desculpa, falei errado. E, nossa Dia Senhora, vinte e dia sete 27 de maio, ele que fez a É palestra. assim que começa, hein? É assim que começa. é desse... Aí, amor. Fala sério. Com esse diagnóstico, é a última vez que eu participo do programa. A partir da semana é Fernando, Mirim e Verônica. Não, 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 não. É melhor você participar, porque senão você não melhora, meu filho. Vamos para frente, que atrás vem, vem. Aí. Mirim, as suas palavras finais, querido. Eu agradeço muito a Jesus ter escutado esse estudo, né? Que na hora que a gente lê o capítulo, senta para ler, quase 20 páginas de capítulo, e assim, tem muito mais coisa do que foi falado aqui. Infelizmente, não dá para a gente detalhar tudo e aprofundar tanto. E assim, eu fiquei pensando, sabe, que nem sei se a gente está no preparo para tanta coisa assim, sabe? Mas já deu para dar uma aliviada nas dúvidas. Cada livro do Filomeno, cada capítulo vai abrindo a nossa mente, né, Mirim? Vai. Por isso é que é É, importante estudar sempre. Amai-vos e instruí-vos. Capítulo 6, item 5, último parágrafo. e é aquilo que você fala sempre, que você falou semana passada, inclusive no grupo de estudo lá da PEAC, que o ideal é que a gente parasse um livro e começasse ele de novo. Vai em Mateus, capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, mas também daquilo que vem da palavra que vem de Deus. Então, vamos cuidar da alimentação, esticar a pele, fazer implante, fazer, pintar e bordar no bom sentido, mas vamos cuidar do alimento espiritual. Eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem. Quando vocês menos esperar, vou que vou. Então, vamos que vamos. Fernando, suas palavras finais? Foi um prazer estar aqui de novo. Uma saudação a todos os companheiros que acompanham o grupo, né? E o objetivo e o convite é sempre aquele que a gente faz, né? Estude mais, releia o capítulo, estude de novo, pega outras fontes para fazer comparações, que isso é assim que a gente grava, é assim que a gente guarda o ensinamento. Uma Muito bom. saudação a todos vocês. Internautas, releiam o capítulo 13 com atenção, agora com as considerações que foram feitas pela Verônica, pela Mirinha, pelo Fernando, por mim, e vamos mergulhar no capítulo 14 para a semana que vem, análise e novas observações.
É muito interessante. Sigam a FEAC no Instagram, @FEACnet. Sigam a mim também no Instagram, @FalconeArmando. Lembrando que fazemos postagens diárias, quase que diárias, nesses ambientes. E lembrando que hoje também esse encontro nosso é um culto do Evangelho no lar. Sua água está aí, a minha está aqui, já está na hora de beber daqui a pouco e vamos trabalhar-nos, vamos vencer aí os nossos desafios. Volto a dizer, 15 de junho, sábado, das 15 às 18 horas, Alexander Moreira Almeida, Klaus Chaves Alberto, trazer o espiritismo de volta à casa espírita. Como é que eu faço para inscrever, Falcone? recursos.feac.org. Recursos, no plural, .feac.org. Certo? Eu peço desculpas, eu tive que sair, que tocaram o interfone, eu olhei pela câmera, tem um monitor ali, eu tive que ir lá fora atender uma pessoa. Mas estamos aí. Nosso abraço, então, a todos os internautas que participaram, que participam. Lembrando que a Fundação Espírita Allan Kardec tem atendimento fraterno 4 dias nas semanas. Entre em recursos.feac.org, você fica sabendo da nossa agenda, das atividades todas. Mirinha, faz a prece de encerramento para nós. Senhor Jesus, mestre querido, nós só temos a agradecer a sua companhia, dos bons espíritos, os ensinamentos de hoje. Que a gente tenha bastante juízo, Senhor, para colocar em prática o que nós aprendemos aqui, renovando o nosso comportamento, estudando cada vez mais, lendo novamente o capítulo, para que a gente possa ter conhecimento e ampliação da nossa consciência, do nosso entendimento da vida. Muito obrigado, Senhor. Abençoe todos os amigos internautas, abençoe todos os espíritos amigos que estão conosco, em especial o Filomeno e o Divaldo. Que eles recebam a nossa gratidão e o nosso amor. Que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos pela participação. Assistir um vídeo no YouTube, dá o joinha, assina o canal, deixa um comentário, deixa o seu nome, a sua cidade, uma pergunta. Estamos juntos e misturados. Então, até junho, né, que o nosso próximo encontro já é junho, o mês está virando e nós vamos aí na próxima reunião, dia 6 de junho. Dia 3 de junho, eu fecho o Congresso Espírita. Dia 4 de junho, terça-feira, reunião de entes queridos, 18 horas e 30 minutos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.